Bom dia, pessoal. Olá, pessoal. Bem-vindo ao IKEO. IKEO, e eu chamo isso de Leziono Nulo, quer dizer, lição zero, aula zero, é um curso, é uma metodologia de um curso internacional que eu denomino Internacia Curso de Esperanto. Ele foi feito pelo método direto e ele é composto de 22 lições. Sendo que as 10 primeiras lições são lições muito importantes de embasamento da língua, e eu espero que todos vocês possam seguir todo o conjunto de lições. Nós vamos começar com a história do Esperanto, porque vocês precisam saber o que é o Esperanto do ponto de vista esperantista, que sou eu. Eu estou no movimento esperantista desde 1966. Poxa, já foram mais de 50 anos, né? Que estamos aí falando Esperanto e vivendo esse ideal da língua internacional. Eu tinha 15 anos de idade quando eu aprendi. E eu espero que todos vocês que estejam aprendendo ou se predispondo a aprender o Esperanto conheçam um pouco dessa maravilhosa língua internacional criada pelo Dr. Louis Zamenhof, de quem vamos falar um pouquinho agora como é que é essa história. O, o IKEO, ele acontece uma vez por semana, mais ou menos uma hora de aula por dia, e poderemos também, no meio do curso, discutir mais coisas. Mas essa parte é apenas informativa para vocês do que é o Esperanto e de como o Esperanto ele se desenvolveu ao longo do século passado. Bom, o que de cara a gente vê é um congresso onde aparece uma foto dos esperantistas que se reuniram. Aqui é uma foto histórica onde os esperantistas se reuniram pela primeira vez. E pela primeira vez, o Esperanto ele se torna língua falada a partir desse momento, porque foi um afluxo muito grande de visitantes a esse congresso e a grande maioria eram de diversos países e a grande maioria se entendeu perfeitamente falando no idioma. E aí viu que o Esperanto, que tinha sido criado em 1887 e lançado ao mundo, aquela língua que era mais escrita, não existiam ainda esses meios de comunicação atuais que nós temos hoje, e era uma língua totalmente útil e falada. Então vamos falar um pouquinho de quem é que fez o Esperanto. O Dr. Zamenhof. O Dr. Zamenhof, o nome dele é Ludwig Leischer Zamenhof. Ele, na verdade, ele se considerava polonês, apesar de judeu, de família judaica, e tinha cidadania russa porque ele nasceu numa cidade chamada Bialystok, em 15 de dezembro de 1859, ainda quando vigorava lá o calendário juliano. Então, essa é uma data corrigida para o calendário gregoriano, que é esse da atualidade que a gente tem. Ele, ele morreu 14 de abril de 1917 com 57 anos. Ele era relativamente novo quando morreu, mas ele viveu uma vida intensa. Ele começou a estudar ou fazer o Esperanto quando ele tinha 15 anos de idade. E com 15 anos de idade, ele estruturou um proto-Esperanto que, quando ele viajou para fazer o seu curso de medicina em Moscou, ele deixou com a mãe. O pai, Markus Zamenhof, ele era um censor do governo russo. Naquela época existiam censores, era um sistema totalmente totalitário. E o pai de uma comunidade judaica, eles falavam Yiddish. A língua original
de toda a família era alemão, o Yiddish, e o Zamenhof desde criança já falava no mínimo 4 idiomas, que era o Yiddish, o polonês, que era a língua que ele se assimilava mais, o ucraniano, que é uma língua próxima do polonês, ele falava também o russo, que era a língua de dominação, e falava já o hebraico, que ele vinha de uma família judaica, e o hebraico e o Yiddish. E ele é da época em que o hebraico também foi revivida e tornou-se uma língua viva, que hoje o Estado de Israel fala. O hebraico antigo, ele praticamente não era falado, ele era só lido. Ele desapareceu 400 anos antes de Cristo. Na época de Cristo, o hebraico era uma língua desaparecida, já era uma língua só escrita e se falava aramaico. O hebraico moderno, ele é advindo desse hebraico antigo, mas com forte pronúncia ligada ao aramaico, que há algumas populações ainda no Oriente Médio que falam aramaico, e o hebraico moderno. Mas o Esperanto surge exatamente dessa confusão linguística que existia nessa cidade fronteiriça de um país que não existia, porque a Polônia deixou de existir por quase 170 anos, ela ressurge aí depois de alguns tratados no início do século passado, mas o Zamenhof, que era considerado polonês, ele na verdade era um cidadão russo. E falava o russo e viveu muito tempo em Moscou, onde ele fez o seu curso de medicina. O pai também era professor de matemática, professor de gramática, professor de alemão. Era uma pessoa absolutamente culta. Zamenhof foi o seu primeiro filho. Só que quando ele vai estudar lá na Rússia e volta já médico, ele é um médico oftalmologista por opção, e ele vai perguntar à mãe, mas cadê aquele projeto de língua internacional que eu havia feito? A mãe disse, seu pai queimou tudo. Aproximadamente 15 anos antes de 1887, basicamente não foi, deve ter sido acontecido em 1879 ou 78, ele recomeçou todo o Esperanto. E ele fez com muita rapidez, remontou toda a língua e ficou com ele mesmo durante 8 a 9 anos, somente dedicado ao Esperanto como lazer, porque ele era médico, ele tinha que dar sustento à família, passou muito aperto, teve muitas dificuldades financeiras, ele era pobre e ele ajudava a família que também era pobre. Quando em 1887 ele lança o Esperanto. Ele nasceu em 59, então ele tinha uns 28 anos de idade quando ele lança o Esperanto. E a finalidade que ele coloca na língua é uma língua neutra, internacional, para toda a população mundial. Isso quer dizer, em termos gerais, que o Esperanto não pertence a ninguém e, ao mesmo tempo, pertence a todos simultaneamente. É como o ar, que pertence a todos e não tem um limite territorial para que o ar seja que exista. Então o Esperanto tem essa simbologia maior de interpenetração intercultural e é uma língua para ser internacional, né? Hoje se confunde muito falar o Esperanto como uma língua universal. É diferente entre universal e a língua internacional. A língua universal é aquela que domina, vem de cima para baixo. E ela domina toda uma situação mundial, inclusive desmontando outras culturas. É o caso do inglês hoje. É uma língua universal. Ele é imposto como um padrão cultural e socioeconômico, né? O Esperanto, ao contrário, ele é uma segunda língua. Jamais será uma primeira língua de povo nenhum. Apesar de
ter muitas crianças que nascem em lares esperantistas cuja primeira língua é Esperanto, mas isso é uma raridade. O que é importante no Esperanto é que ele seja aprendido por pessoas nas culturas de cada um dos seus povos com suas próprias línguas e o Esperanto como uma segunda língua. Assim estão protegidos os índios, os povos minoritários e toda a gama mundial de línguas que infelizmente estão desaparecendo no mundo pelo monoculturismo que os Estados Unidos estão impondo ao mundo na atualidade, em que os jovens já pensam com naturalidade que o inglês é seu e o inglês nunca vai ser seu. Ao contrário do Esperanto, o Esperanto foi criado para ser do mundo. Então, contando um pouco mais da história dele, aqui era a cidade de Bialystok, no início do século. Vocês podem ver como que era a cidade, a casa onde nasceu Zamenhof, e que hoje é destruída. Eu estive lá em Bialystok e Zamenhof nasceu aqui, estudou nessa cidade, no ginásio, e existe um centro cultural em Bialystok, onde que um dos personagens mais ilustres da cidade é o próprio Zamenhof, criador da língua internacional. É um pessoal muito gentil. Aqui, quando ele era jovem, ainda do ginásio, né? Quando ainda e ele existia, e ele nessa época já com a preocupação da língua internacional. Então, foi assim, nessas condições, que ele criou o Esperanto. Mas o que ele criou? O Esperanto parou nele? Não, o Esperanto foi um projeto dele. Só que era um projeto tão perfeito, linguístico, que ele se tornou uma língua em um ano. Ele lançou no dia 26 de julho de 1887. Lá está ele no escritório dele. E quando ele já morava em Varsóvia, ele lançou um livro chamado, por nós esperantistas, La Unua Libro, o primeiro livro. Ele lançou esse livro primeiramente em russo, depois em alemão, em polonês e francês. E o número de esperantistas foi como por milagre. Surgiu assim um grande volume de pessoas que se interessavam em Esperanto. Vocês poderão perguntar, opa, mas o Esperanto foi uma única língua criada e já deu certo de início? Isso não. O Esperanto, na verdade, é um resultado, e o Zamenhof era um estudioso disso, de várias línguas internacionais que foram criadas com esse objetivo de ser internacional, porque não adiantava pegar uma língua única, pega o alemão, o polaco, o francês, ou vai pegar o chinês, para introduzi-lo no mundo inteiro para ser uma língua internacional. Tinha que ser uma língua simplificada do ponto de vista gramatical. E assim fez Zamenhof, cujas 16 regras gramaticais, a pronúncia altamente regular, e esse livro já continha um pequeno vocabulário. Hoje o vocabulário do Esperanto mais fundamental chega a mais de 20.000 palavras. Mas o que se precisa normalmente para falar Esperanto são menos de 1.000 palavras. Com 1.000 palavras conhecidas e a gramática bem estabelecida, você lê qualquer texto em Esperanto e como o Esperanto é muito próximo da língua escrita, ele é muito fácil de ser falado também. Basta seguir um padrão. Porque a língua falada ela é mais simplificada, mas no Esperanto a coisa flui de uma forma diferente. A língua, ao se falar, ela é sentida. Vocês vão saber por que eu estou falando isso depois. Em Esperanto, a gente, quando lê, a gente sente a língua, mesmo não conhecendo algumas palavras, elas aparecem para a gente como entendimentos. Então, ela se assemelha, em termos estruturais, quase como um chinês ou uma língua oriental, onde que a língua é formada por ideogramas. Mas é muito mais perfeito, porque lá se tem que decorar alguns conjuntos de ideogramas. Aqui não. Os
os ideogramas eles são flexíveis dentro desses 1000 radicais que normalmente todo mundo conhece. Bom, voltamos aqui um pouquinho da história. Quando esse livro foi lançado, muitas pessoas apareceram. Ele foi lançado primeiro em russo e muitas pessoas famosas se fizeram parte do Esperanto, né? Até mesmo o Leon Tolstói. E aí começam os dramas. Por quê? O Esperanto começa a ser adotado de uma forma mais ampla por pessoas que têm um sentido social mais amplo. E essas pessoas em regimes totalitários, regimes nacionalistas, são totalmente oprimidas. É o caso de Leon Tolstói, que era um grande escritor e era praticamente tudo que ele fazia era proibido dentro do Império Russo. E o Zamenhof e a maioria dos esperantistas no início eram desse ambiente russo. Quando, depois houve uma feira em Paris, em 1900, quando foi lançada a Torre Eiffel e tudo mais, onde que o Esperanto aparece. E aí, como Paris era o centro e o francês era a língua universal da época, né? E o francês era uma língua muito conhecida pelos cultos. O Esperanto aí, ele através de uma impressora chamada Hachette, ele se espalha pelo mundo. Muito bem. Em 1903, 4 aproximadamente, aconteceram algumas reuniões de esperantistas da época e eles sentiram, principalmente franceses e ingleses, e eles sentiram que não precisavam nem do inglês nem do francês e eles se comunicavam perfeitamente em Esperanto. Esse grupo, na época, falou assim, então por que não fazer um grande congresso internacional? E em 1905, reuniram-se 668 pessoas de diversos povos e nacionalidades. Já naquela época, foi fundado no Brasil o primeiro grupo esperantista La Sudestelaro, quer dizer, a Constelação do Sul, se referindo ao Cruzeiro do Sul, Suda Cruzo. Suda significa sul, Sudo. Estelaro, conjunto de estrelas, Constelação do Sul, em Campinas. Esse foi o primeiro grupo, mas em 1908 e 7, basicamente, foi feito a primeira Liga Brasileira de Esperanto, e que existe até hoje, e está com sede, era no Rio de Janeiro, na Praça da República, onde foi declarada a República, e ali em frente à estação da Central do Brasil. Ali ficou por vários anos junto ao IBGE, que ficava no primeiro andar, e a Liga Brasileira de Esperanto no segundo andar. Era a casa de um marquês famoso do Rio Branco, na época, e que foi cedida ao Esperanto. Bom, a coisa correu. O Esperanto, desde então, ele simplesmente explodiu como língua antes da Primeira Guerra Mundial. Mas vieram as guerras. E elas foram igual uma facada no Esperanto, porque as guerras são nacionalistas, não têm interesse em contato internacional, e o Esperanto acaba por sofrer muitas perseguições. Essa nem foi a pior. Zamenhof morre no período da Primeira Guerra Mundial, em 1917, né? Mas ele já tinha ideias muito sólidas e ele tinha se tornado simplesmente um esperantista. Naturalmente, um esperantista que mais conhecia a língua na época, né? Profundamente ele conhecia Esperanto. Ele traduziu vários textos para o Esperanto e era uma pessoa absolutamente carismática. Bom, ele morre e o Esperanto cresce muito, cresce nas classes trabalhadoras. Ele era ensinado ao público trabalhador, inclusive a filha dele, a filha mais nova, Lydia Zamenhof,
Entre 1918 e 1939, ela divulgou profundamente o Esperanto através de um método de ensino chamado método Che, que é direto. Fala-se diretamente em Esperanto, como muitas vezes no curso Ikkeo, a gente também só vai falar basicamente o Esperanto. Então, nessa época houve uma perseguição muito grande ao Esperanto, através dos movimentos de guerra, principalmente Hitler, que matava principalmente 3 grupos de pessoas. Matavam judeus, que foi a grande maioria. Então, olha que a família Zamenhof era judia. E assim foi a Lídia e todos os seus irmãos, Adamo e a esposa dele. Só sobrou o Luiz Zalensky Zamenhof, que era o filho de Adamo, um filho de Zamenhof, Adão, né? Adamo Zamenhof e a esposa, que deram esse filho para uma família cristã criar antes de embarcarem para os campos de extermínio. Não sabe-se que deve ser em Treblinka que eles faleceram, não sabe muito bem a época. Adamo Zamenhof, o filho de Zamenhof, era médico também, assim como a mulher, e era um médico pesquisador de excelência, muito inteligente, falava muito bem Esperanto. E a tia, que os criou, que basicamente falava Esperanto com eles. Então, a língua era preservada em família. E o filho, Luiz Zalensky Zamenhof, se esconde atrás desse nome. Foi um dos construtores da ponte Rio-Niterói, uma curiosidade, né? Ele já morava na França, apesar de polonês, e veio ao Brasil e ajudou na construção da ponte Rio-Niterói. Ele era um engenheiro civil, e esse engenheiro sobreviveu, fala muito bem Esperanto, aprendeu ele bem mais velho por causa de todos esses dramas na família dele, né? E já apareceu em vários congressos, hoje já está bem velhinho. Então, a família foi dizimada, mas o Esperanto já estava no mundo. Não tem mais como acabar. Hoje o Esperanto tem mais de 120 países. Isso prova que o Esperanto é internacional. Qualquer cultura humana é capaz de utilizar esse idioma neutro. Isso que é muito legal nas características do Esperanto, e ele renasce profundamente em 1954, quando a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, hoje abandonadas pelos Estados Unidos através do Sr. Trump, que volta com todos os movimentos nacionalistas, né? Para American First, essas coisas aí que não funcionam muito bem na cabeça dos esperantistas, principalmente na minha, né? Ela reconhece em 1954 e em 1985 ela faz de novo esse apelo, onde que ela recomenda aos países membros a difusão do Esperanto. Então, Esperanto é a única língua internacional que foi reconhecida pela Unesco. E aí criou-se a UEA em 1908 e ela vem até hoje. É a grande Universal Esperanto Asocio, que é a Associação Mundial de Esperanto. E os congressos, que hoje em dia se realizam mais de 5.000 encontros mundiais físicos, né, do Esperanto. Mas o grande encontro hoje é pela internet mesmo, onde que as pessoas vão se unindo em torno do Esperanto. E aí houve depois de 1995, uma popularização muito grande de difusão do Esperanto pela internet, que ganha muita força. Surge o Wikipedia em Esperanto há mais de 10 anos, hoje ele já tem 250 mil artigos, é uma excelente enciclopédia de Esperanto, e ela pode ser vista no Wikipedia como é o Wikipedia Esperanto. Ele aparece e são 250 mil textos que mostram e sedimentam o vocabulário usual
e o estilo usual do Esperanto hoje em dia. Então, se a gente tem hoje isso, e o Esperanto só está se crescendo, né? A China fez um grande museu do Esperanto. A China privilegia muito o Esperanto. Isso é até meio perigoso para o movimento esperantista, que é a pátria, não tem ligação com país nenhum, né? Mas a China privilegia muito e hoje, assim como na Hungria, o Esperanto é considerado língua para o abiturienta examen. O abiturienta equivale ao nosso vestibular. Então os alunos podem optar pelo Esperanto como língua, tendo estudado 4 anos, olha, isso é um tempo relativamente longo para se aprender Esperanto. Esperanto normalmente se fala de 3 a 6 meses, quando se dedica 15 minutos por dia à língua. Então, surge na internet o Duolingo, que é esplendoroso, né? É imenso. Né? O Duolingo é uma língua, é uma escola, né, de aprendizagem muito interessante de Esperanto. Além do Duolingo, surge o que tem de base. Então, culturalmente, o Esperanto tem mais de 25 mil livros, títulos editados, onde que grande quantidade deles pode ser encontrada na internet, já digitalizados. Então, hoje a gente lê, tem uma gama muito grande de leitura em Esperanto, de romances, em área técnica, e onde se pode aproveitar culturalmente dessa multiculturalidade do mundo. E o mundo nos leva a posições muito interessantes com relação ao Esperanto e a participação em congressos internacionais, como em 2018 agora, o Esperanto vai ter um grande congresso em Lisboa, que deve chegar a 2.000, 3.000 pessoas participantes, só participantes do congresso. É um congresso imenso, com várias manifestações culturais, e é uma semana que se passa de forma maravilhosa e que eu pretendo viver. Então, além disso, nós temos as transmissões de rádios diárias, tanto da Rádio Vaticana, que sempre privilegiou o Esperanto há muitos anos, desde Paulo VI e todos os papas. Tem a Rádio China Internacional. A mais importante, no meu entender hoje, é o Esperanta Radio, que é uma rádio que diariamente traz textos informativos, científicos, culturais em Esperanto e que são lidos e aparece o texto, então excelente para o estudo do Esperanto. E assim o Esperanto cresce e se sedimenta, não só como língua falada, como língua escrita e cultural, ou melhor, pluricultural. Tá? Assim, eu vou me despedindo de vocês e esperando que possam fazer todo o curso de Esperanto, o IKEO, e a gente está aí para ajudar. Muito obrigado a todos.